Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falante, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, Paulo Moço. Lição número 76, as testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Esse conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E, em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que observam nos diferentes ângulos da vida dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais. Ele relaciona os passos e anota as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras, nos reforços da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível a teus associados de luta, no dia de hoje. Não te esqueças de que te acompanham em espírito, cheias de preocupação e amor. Lição 76, as testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Essa lição de Paulo é muito intuitiva e, na minha percepção, ela nos cobra uma palavra muito importante, que é a palavra vigilância. Vigilância dos nossos comportamentos, das nossas escolhas e dos nossos atos. Eu vou ler um texto que eu fiz, baseado no entendimento que eu tive dessa lição e as minhas impressões e observações. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos, nos abençoando, dando coragem e fé para permanecermos firmes e vigilantes diante dos desafios do dia a dia e dos compromissos assumidos e necessários à nossa evolução espiritual. Emmanuel inicia o texto enfatizando que somos aprendizes do Evangelho. Em outras palavras, seres em evolução que ainda necessitam buscar, por meio da instrução e do conhecimento do Evangelho, e, mediante a posse desse conhecimento, dessa instrução, colocar em prática os ensinamentos de Jesus e da espiritualidade maior. Nesta convivência, onde e quando
devemos colocar em prática esse aprendizado do Evangelho? Paulo fala em Emmanuel, no dia a dia. Ele nos responde que em cada dia da existência humana, no convívio diário com todos que fazem parte da nossa vida, onde que nós vamos aplicar a prática dos ensinamentos do Evangelho? Nas nossas vidas diariamente. É lá que estão as oportunidades para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Nesta convivência, no nosso dia a dia com todos, estamos repletos de testemunhas, tanto no plano físico quanto do plano espiritual. Diante das evidências do plano físico, ou seja, nossos atos, no plano espiritual, é possível estabelecer uma correlação entre os compromissos que assumimos em nosso planejamento reencarnatório e sua aplicação na vida terrena. Planejamento e compromissos que foram acompanhados pelos nossos amigos espirituais, nossos benfeitores, nossos mentores, e pela benevolência de Deus, estamos novamente encarnados neste vale de lágrimas, um planeta de expiação e provas, para colocar em prática os compromissos que assumimos no processo de preparação da reencarnação e os ensinamentos que recebemos por parte da espiritualidade maior e que buscamos através do nosso estudo e do nosso conhecimento. Para melhor compreensão dos laços de família, eu sugiro que leiam o item 18 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto muito longo, por isso que eu não vou ler. Mas lá fala: a família espiritual é com a qual temos laços de afeto, afinidades e semelhantes inclinações. São esses os benfeitores que eu falando aí. Esses são os mentores que estão do lado de lá, velando por nós. E também leiam, por favor, o capítulo 13 do livro Mensageiros da Luz, a reencarnação de Segismundo. Nós já estudamos isso, né, Orlando? Lá fala todo o processo de preparação, tudo que os mentores espirituais acompanharam, ensinaram, qual que era a tarefa dele, qual que seria o resgate dele. E não é diferente da gente, não. Queridos irmãos, em um pano de fundo, Emmanuel nos conclama vigilância aos cuidados para não cairmos em tentação e nos embaraços da vida, e assim parar de mentir, de enganar, de se queixar ou de se deixar escravizar pela vaidade, pelo orgulho e pelas futilidades desta vida. E assim pôr em risco os compromissos de reparação, de amor, de respeito e benevolência com todos que fazem parte da nossa convivência. Ou seja, fazer o bem nas bases do amor e da justiça, ou de forma sintetizada pelo Mestre Jesus, amar o próximo como a nós mesmos e, como consequência desse amor, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Para que a gente consiga ver como se faz isso, vamos espelhar em Jesus Cristo. Ele foi subjugado, ele foi incompreendido, ele foi humilhado, e mesmo assim pagou com amor, com exemplo de perdão e obediência à lei divina. Diante desses conselhos de Emmanuel, sejamos firmes nos processos de reforma íntima, na irmandade, na benevolência,
na mansuetude, onde quer que estejamos e com quem estivermos lidando. Todos são testemunhas do nosso comportamento nas lutas diárias. Nelas, podemos mostrar as testemunhas espirituais que velam e nos auxiliam no propósito de melhoria e também aos nossos perseguidores. Espíritos com os quais temos dívidas e que estão ao nosso lado, no dia a dia também, se aproveitando de nossos deslizes, de nossas fraquezas, para nos influenciar em decisões contrárias àquelas que os espíritos de luz nos conclamam todo dia a seguir. Aqueles desencarnados com os quais temos dívidas, nosso empenho em mudar, em abandonar as velhas práticas de intolerância, de julgamento, de falta de caridade, no intuito de permanecer no caminho do bem e não cometermos as mesmas falhas que nos puseram na condição em que estamos. Vejam bem, Emmanuel nos diz, é no dia a dia, na prática, na tolerância e na convivência, no lar, no trabalho, nos círculos de amizade, na igreja, é que exercitamos os resgates que nós necessitamos. Nesses círculos de família, nesses círculos de amigos, estão as pessoas com as quais necessitamos amparar e reparar dívidas. É para isso que estamos aqui. E esse processo está sendo acompanhado diariamente por esses espíritos de luz, esses espíritos que são nossos amigos, não amigos da Terra, mas amigos ao longo de uma existência milenar, que estão em uma fase evolutiva maior do que a nossa. E de lá, eles estão torcendo para que sejamos espíritos completistas, para que alcançamos o objetivo de nos tornarmos pessoas melhores nessa encarnação. Que saiamos daqui melhores do que chegamos. Mas para isso, no ambiente em que vivemos, se faz necessário a prática da caridade, do amor e da benevolência. Esses espíritos benfeitores, meus irmãos, querem que nos ajudemos uns aos outros nas batalhas diárias, igual o Paulo está falando, Emmanuel está falando, baseado no texto de Paulo. A mensagem é muito simples. É o nosso dever sermos melhores a cada dia, um pouquinho. Só um pouquinho. Ninguém vai se transformar de uma noite para o dia ou de um dia para a noite. Mas é devagar, observando as instruções dos Espíritos, ouvindo essas instruções, deixando a nossa vaidade, o nosso orgulho de lado, nos entregando à prática da caridade, do respeito mútuo, dando a esses Espíritos a oportunidade de nos ajudar, porque estamos mostrando empenho, mostrando benevolência, mostrando que queremos mudar e ser pessoas melhores. Essa é a mensagem de Emmanuel. As testemunhas, os nossos anjos guardiões, os nossos benfeitores da Casa de Unidos para o Bem, os nossos guias espirituais, que tanto lutam pela nossa melhoria, que estão dispostos, como o próprio Cristo, a nos encorajar e a nos perdoar diariamente as nossas imperfeições. Mas é necessário que nós também o façamos em relação aos outros, porque assim criamos um mundo melhor para mim e para todos vocês, ou para todos nós. A oração do Pai Nosso ela é muito significativa quando ela fala assim: não nos deixes cair em tentações. E aqui é isso que o texto fala: não nos deixe cometer atos que, aos olhos dos homens, às vezes, não tem nenhuma importância.
mas aos olhos da espiritualidade são faltas graves. Às vezes, aos olhos do homem, atitudes corriqueiras do dia a dia são comuns, mas essas falhas, diante da visão espírita, são muito piores. E quais são essas falhas? No Decálogo do Velho Testamento, algumas dicas já foram dadas. Se ainda temos dúvida, é só procurar lá. Outra coisa é, não precisa e não devemos nos espelhar em imagens, em nada que não seja estritamente real. E o real é os ensinamentos de nosso Pai Celestial. Os exemplos de Deus Cristo, os exemplos de amor, de caridade e de benevolência. Eu gostaria hoje de que a nossa prece fosse direcionada a todos ou a todos os homens que têm em tuas mãos o poder de decisão. Que esse poder de decisão seja realizado baseado no bem comum, baseado na paz, baseado na irmandade entre todos, independente de raça, de religião e de ideologia, seja ela quais forem. Que essas atitudes possam espalhar a convivência pacífica e humana, possa proporcionar um ambiente de prosperidade, de paz e de harmonia entre todos os povos. Peço também ao Pai Eterno Todo-Poderoso que as nossas súplicas sejam ouvidas, que a saúde e que as bênçãos de luz e de amor invadam cada lar, leve a cada irmão necessitado essa noite o bálsamo para curar as suas dores emocionais, psicológicas e físicas. Que essa luz de amor se estenda por toda a humanidade, principalmente naqueles locais onde a fome campeia, onde a tristeza, onde a desilusão, a falta de amor, o convívio com as drogas e todo tipo de iniquidades humanas se faz presentes. E muitas pessoas, assim, ficam aprisionadas nesse elo, sem conseguirem se libertar. Que Deus vá de encontro a eles e que mande os seus espíritos libertadores, para que possam encontrar o caminho de luz e de paz. Esse momento de festa, que a paz e o equilíbrio esteja presente em todos e a proteção divina, acima de tudo, aqueles que ainda não conhecem a vossa luz e o vosso amor. Pai, que a tua luz ilumine toda a humanidade. Que vossas testemunhas nos insuflem pensamentos que nos conduza à retilidade de nossas atitudes, de nossos comportamentos, e que os levem à prática da caridade, do amor, da justiça e da fraternidade. Eu vou ler a oração do Pai Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Pai Nosso, que estais em toda parte, santificado seja teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer o vosso perdão. Perdoando aqueles que nos têm ofendido,
com o coração e não apenas com palavras. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que a vossa vontade seja feita, hoje e sempre, que assim seja. Que Deus esteja com todos. Muito obrigado.